Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. A busca pela salvação. Este vídeo ele vem nos mostrar o que podemos fazer para sermos salvos em Cristo Jesus. Aconselho-te que fique comigo até o final. Tenho certeza que aprenderemos um pouquinho. Antes de iniciarmos, eu quero dizer que o meu afastamento se deu por motivos de trabalhos e, mais uma vez, eu fiquei impossibilitado de trazer a vocês conteúdos, de fazer vídeo. Não tive o tempo necessário para a edição, mas todavia eu acompanhei todas as notícias na medida do que eu podia e até consegui responder a alguns questionamentos aqui mesmo pelo canal. Bem, dando continuidade aqui, a salvação. Seria ela um ato do não arrependimento e contínuo pecado? Devemos concluir com clareza: eu posso ser salvo estando carregado de pecado, sem que haja em mim esse algo que transmita verdadeiramente um arrependimento? Uma vez que a palavra de Deus, ela diz que pela graça sou salvo, e não pelas obras, mas de que obras que Jesus estaria se referindo para que nós tivéssemos esta condição de entrar nos céus de qualquer jeito? Seria isso? Esta condição, ela não estaria relacionada a me enjeitar totalmente das minhas atitudes, a ter direito a entrar nos céus e obter este tão almejado desejo de ser salvo, de ter esse acesso? Eu poderia continuar do jeitinho que eu estou fazendo, continuando sendo eu, exatamente como eu sou. Falo daqueles que continuam vivendo em pecados e dizem que pertencem a uma determinada igreja, pois a graça imerecida é isso. Eles serão salvos mesmo continuando. Me traz à memória aqui Andressa Urach. Estaria ela correta ao agir como age? Poderia então concluir, não só a ela, mas a todos que vivem pecando, afirmando serem integrantes de igrejas evangélicas que os aceitam e até os ovacionam? Podemos concluir que pastores infiéis e adúlteros, mulheres infames que se prostituem e usam o nome de Deus para dizer que o que recebem pela prostituição é bênção divina de Deus pelo seu, entre aspas, trabalho? Falsos profetas que a cada dia insurgem nas redes sociais, em levando centenas de pessoas aos erros, com os seus shows de enganos, como esse mais novo aprendiz de pastor, que citou uma frase em inglês, que foi motivo de divulgação e até virou meme. Eu estou falando aqui do Miguel Oliveira, algo que nem ele sabe o real significado, mas que está na boca de todos, em tons de brincadeira, evidentemente, cuja tradução é, abre aspas, fora do rei, o poder exigiu o bastardo, o rei fada enlouquece. Quer dizer o que com isso? Irmãos, amigos, você que está me vendo, será que a humanidade fora de Jesus, fora da igreja, aceitaram o bastardo? Seria isso? E por isso todos agora são conduzidos pelo espírito desse bastardo, com tantos enganos e deboches em Cristo? No final da frase, uma heresia, um deboche ao eterno, o menosprezo e a falta de temor a Deus. É possível imaginar com que finalidade, ainda falando do Miguel Oliveira, ele emitiu essa frase, essa mensagem em inglês? Ou vocês preferem continuar na ignorância? Se as pessoas mais indoutas a soubessem, pelo menos a maioria não brincariam em pronunciá-la. A que rei ele se refere? A algo que certamente ele decorou durante todo o dia, por inspiração satânica, para mais tarde
fazer graça e ganhar os os da plateia, que ele acredita elas não saberem que ele não sabe inglês. Para bem da verdade, porque ali tudo é um teatro. Quem está ali está em uma plateia e não em uma igreja. Ele nem imagina que o que estava proferindo era uma tremenda heresia. É preciso pensarmos sobre a salvação, o que ela representa, o que ela é e como obtê-la. Não poderia deixar de fazer aqui a nossa reflexão. Tiago, no capítulo 2, no versículo 14 até ao 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirás alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Irmãos, está aqui a palavra no livro de Tiago, do capítulo 14 até o 26, que Deus assim permitiu que eu lesse, para que nós fizéssemos uma reflexão sobre este tema do vídeo. Irmãos, esta palavra, estes versículos, eles provêm do Antigo Testamento, porém, só que sinalizado aqui, no Novo Testamento, como acabamos de ler, aqui no livro de Tiago, no capítulo 2. E é mais uma prova que um provém do outro, o velho só tem valor no novo, assim como está bem explícito. Um testamento, irmãos, ele só passa a ser válido quando o seu testamentário sucumbe. Vocês entendem a palavra que eu deveria usar? Aí os bens é dividido e cada parte que o merece, a todos passam a ser e então usufruir daquilo que receberam. Ainda assim, há uma insistência dos reformados dizendo há uma palavra que contraria essa passagem. Está lá no livro de Éfesos, no capítulo 2, no versículo 8, a salvação é pela graça e não é mérito nem doutrinas. Mas, irmãos, a graça é o favor imerecido de Deus para com o homem. Não tínhamos a menor chance, porém Deus, através do seu Filho, ele nos deu essa condição. Há uma grande falta de entendimento por parte de alguns que insistem em dizer que você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Porém, irmãos, eles esqueceram de te dizer que para alcançarmos essa graça imerecida, o primeiro ponto foi a redenção, que é o resgate que Jesus fez à humanidade
pelo sacrifício ao ser crucificado. Nisso Jesus oferece a mim, oferece a você o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Mediante a esta oportunidade, ao crermos em Jesus, nos santificamos, largando o pecado, sabendo que Ele se sacrificou para nos dar esse direito. Obteremos dele, então, essa graça. É preciso, pois, só através dessa ação de santificar-nos, nos aproximaremos de Cristo e, ao nos aproximarmos, como dito, esta santificação, que é a regeneração, obteremos o perdão. Agora, nós, regenerados, através do renascimento espiritual, que é a transformação da nossa natureza terrena pela natureza espiritual, ou seja, o Espírito Santo começou a operar em nós o perdão e deixamos para trás toda aquela natureza pecaminosa, ruim. Então, receberemos de Cristo a justificação que proveio da fé, devido ao nosso novo estado, ao tê-lo crido, que transformando o que é a santificação, deixando de lado os embaraços e buscamos em Cristo cada dia mais o aperfeiçoamento de nossas existências. Pois, irmãos, a justificação é a confirmação de Deus que vivemos agora uma vida justa, uma vida santificada diante da esperança de entrar em seu reino. Estaremos assim buscando viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra e não mais de acordo com a nossa vontade, com o desejo da nossa carne. Por isso, irmãos, tudo isso é a condição para que o ato da crucificação de Jesus seja verdadeiramente o resgate de toda a humanidade em escravidão do pecado, através da fé que passamos a operar em Cristo Jesus. A pessoa receberá o perdão do pecado e obterá aí a promessa de viver eternamente nas moradas celestiais. É preciso você entender, você não pode pegar o selo da promessa simplesmente, colocar em você e continuar com a sua vida toda arrebentada em pecados. Lembre-se, você já recebeu a libertação que é Cristo, mas jamais, em hipótese alguma, deve achar que está salvo. E pós-batismo, que é a aliança que Deus fez com você, e cometer todas as ações, ter os mesmos comportamentos que tinha antes de conhecer a Cristo. O batismo, irmãos, é o elo, é a aliança que você faz com Deus, por isso que o anel, ele não tem emendas, simbolizando uma união eterna entre Deus e o homem. Ela não tem fim. Porém, você pode destruir essa aliança. E como? Através da rebeldia. Está posto sobre você o livre-arbítrio. Você escolhe o que será. É isso que os reformados querem esconder de você, tentando ofuscar essa verdade, e muitos têm se tornado soldados de Satanás por acreditarem nos opositores da fé, como estes que vêm às redes sociais fazerem vídeos no intuito de desviar-te da verdade, da verdadeira fé em Cristo Jesus. Fazer você abandonar os princípios verdadeiros. A igreja que não se vende aos costumes mundanos, ela te ensina, ela te orienta, ela te aproxima, ela te mostra qual é o caminho verdadeiro da salvação. E não esses shows satânicos que estamos vendo aí, que tantos outros quanto Miguel Oliveira produz e que está tendo a aceitação de pastores, inclusive pastores renomados da mídia, mas que são salteadores como você, como aqueles enganadores. Vemos o mesmo erro, as mesmas estratégias que Satanás tentou enganar a Cristo, usando uma frase isolada das Escrituras, como está em Mateus no capítulo 4. Eles
agora usam as palavras do livro de Éfesos, no capítulo 2, no versículo 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mas, porém, não completaram a ação do porque não vem de nós, para que ninguém viesse a se glorificar. Com toda certeza, é um dom de Deus. E por isso, este dom, ele está posto sobre a cabeça de todos a que estiverem dispostos a receber. Por isso, irmãos, haverá muitos que não receberão esse dom, mas receberão o castigo do lago de fogo. Serão precipitados juntos com Satanás no fogo eterno. Se não fosse verdade, então não haveria aqueles que seriam juntos de Satanás precipitados no abismo, como está escrito. Não se trata apenas dos anjos caídos, mas daqueles que não seguiram os preceitos bíblicos, como está escrito em Apocalipse 12, versículos 7 a 11, conhecido como o Armagedon, a batalha final em que Deus travará uma batalha contra todos que se opuseram ao domínio divino. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos que estão hoje se opondo às verdades, vindo fazer vídeos, mulheres saindo das igrejas e falando que estão melhor fora, terem deixado as doutrinas, os mandamentos para a santificação, para só então terem as suas liberdades e exporem os seus corpos ao seu bem prazer, como lhes bem convém, com as desculpas de que são mandamentos de homem, as doutrinas dentro das igrejas, incentivando a outras mulheres a saírem do caminho de Deus, onde há obediência e consagração. A essas mulheres nécias, filhas de Belial, que se perdem e querem agora corromper a igreja de Cristo, essas terão as suas taças de iniquidade carregadas com fel. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, estamos às portas da grande tribulação que se advém. O filho da perdição já está aí se apresentando ao mundo, oferecendo paz, quando na verdade haverá repentina destruição. Muitos em breve não entendem, mas estaremos com o Redentor, porque ele vive e virá buscar a sua igreja, aquela que creu nele, e lhes dará a sua verdadeira paz. Irmãos, amigos, chegamos mais uma vez ao final de mais um vídeo. Verdade é que não tivemos trechos de vídeo como de costume, mas acredito que foi bem explicado aqui e muito proveitoso também para todos nós, para todos aqueles que querem a salvação. Por isso, agradeço e peço a todos aqueles que ainda não estão inscritos para que se inscrevam. Aqueles que entraram aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal, vejam os outros vídeos aqui na minha plataforma, tá? Vídeos que por mim foram feitos, e eu tenho certeza que vocês vão entender o trabalho que eu venho tentando passar para todos vocês aqui no YouTube, ok? Aguardem o outro vídeo que eu vou falar a respeito ainda um pouquinho mais da salvação, ok? Agradeço a todos vocês e que a paz do nosso eterno Deus esteja não só na tua vida, mas na vida de todos os teus familiares. Orem, orem, porque nós estamos no final dos tempos. Pode acreditar. Um abraço e até o próximo vídeo.